Olá! Já quero aqui desejar a todos a paz do Senhor Jesus. E já quero aqui, rapidamente, externar os meus agradecimentos, a minha gratidão aos 18 inscritos do nosso canal. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva, porque toda semana eu vou estar postando um vídeo novo. Vai lá também, tocando o sininho para ativar as notificações. Comenta, deixa o joinha e todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Amém? E agora vamos para o nosso momento de reflexão da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de Deus. E a nossa leitura bíblica hoje está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler apenas alguns versículos, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Bom, nós vamos encontrar aqui, neste texto bíblico que lemos, o povo de Israel vivendo em um momento de idolatria, em um momento de rebeldia, em um momento de desobediência a Deus. E se nós lembrarmos, quando Israel estava lá no deserto, depois que o Senhor os libertou do Egito, o Senhor fez uma aliança com eles lá no Monte Sinai. E o Senhor disse para Israel: sempre que vocês permanecerem fiéis, obedientes aos meus mandamentos, às minhas leis, eu abençoarei vocês em tudo. Mas quando vocês se desviarem, virarem as costas para mim, forem desobedientes, eu pesarei a minha mão sobre vocês. Então, Israel está vivendo nesse momento de desobediência a Deus. E foi aí que o profeta Elias, na ousadia, no temor do Senhor, disse para o rei Acabe que não haveria chuva e nem orvalho sobre a terra até que ele determinasse. Ele estava na ousadia, no temor do Senhor, porque Israel estava vivendo em pecado. Israel estava desagradando a Deus completamente. E depois disso, o Senhor ordenou que Elias fosse lá para o ribeiro de Criate e ficasse ali escondido, pois o Senhor proveria alimento para ele, proveria cuidado para a vida dele. E foi o que aconteceu. Toda noite e manhã, os corvos levavam para Elias carne e pão. E quando ele sentia sede, ele se alimentava no ribeiro de Criate. Bom, chegou um tempo que esse ribeiro se secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então, obviamente, o ribeiro iria se secar. E quando isso aconteceu, o Senhor ordenou que Elias fosse até Sarepta, porque lá ele tinha ordenado a uma viúva que cuidaria dele. Então, ele foi até Sarepta. Chegando lá, ele encontrou uma viúva catando galhos para acender o seu fogo. Ele pediu água, ela deu. E depois ele pediu alimento, e ela falou que não tinha, senão um pouco de azeite, um pouco de farinha. E ela iria fazer um pequeno pão para ela e para o seu filho. E depois que eles se alimentassem, eles iriam morrer, porque não haveria mais nada para comer. A terra estava seca, estava assolada pela seca, porque não havia chuva, porque Israel tinha pecado, estava pecando contra Deus, e isso estava desagradando a Deus. Então Elias falou: olha, vai, faz o que você falou, mas primeiro faz para mim, depois faz para você e para o seu filho. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher foi e fez o que o profeta falou. E o Senhor abençoou aquela casa. E ali por muitos dias aquela mulher teve o que comer para ela e para o seu filho. A bênção foi tão grande que ela teve que tomar vasilhas emprestadas, porque o azeite não parava de cair, a farinha não parava de cair. Mas quando acabou a vasilha, cessou ali o azeite e a farinha, porque Deus faz tudo na medida e no tempo certo. Bom, aproveitando este texto, eu quero trazer para você 6 passos
que nos ajudam, que é necessário para que a gente possa viver os cuidados de Deus em tempos difíceis. O primeiro passo é preciso ter fé. Por que é preciso ter fé? Porque vão existir momentos que você vai precisar exercitar a sua fé. Porque existem momentos que, se você não tiver fé, você não vai conseguir tomar algumas atitudes. Se você não tiver fé, você não vai obedecer o que Deus mandar você fazer, porque você não tem fé, porque você tem dúvida, você não acredita realmente se vai acontecer ou não o que Deus falou. Mas quando você tem fé e você exercita, aí Deus te torna vitorioso. E foi o que aquela viúva fez. Se ela não tivesse fé, ela não teria feito o que o profeta, o que o homem de Deus falou para ela fazer. Mas como ela tinha fé e ela acreditava que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta de Deus, e que se ele falou, aconteceria, ela foi lá e fez. Ela sabia que depois que ela fizesse aquele pão para ele, não teria mais alimento para ela e para o filho. Mas ela tinha fé que, se o profeta falou que haveria mais depois, é porque haveria mais depois. Isto é que é fé genuína. E nós precisamos exercitar essa fé todos os dias da nossa vida. O segundo passo, confiar em Deus. Se nós não confiarmos em Deus, se nós não depositarmos a nossa confiança em Deus, o que será de nós? O que será das nossas vidas? Se não fosse a mão de Deus estendida sobre nós, já teríamos perecido há muito tempo. Mas como a misericórdia dele é sobre as nossas vidas, como a mão dele está estendida sobre as nossas vidas, por isso nós ainda estamos aqui e podemos dizer que a graça, que a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. O terceiro passo, enxergar além da visão humana. Como assim enxergar além da visão humana? Quando a gente não busca conhecer a Deus, a gente fica limitado a este mundo. Como assim limitado a este mundo? A gente só consegue enxergar o que está aqui, o que tem agora, o que estamos fazendo agora. Mas quando a gente enxerga além da visão humana, quando a gente usa a nossa visão espiritual que Deus nos deu, a gente consegue enxergar além de hoje, sabe? Não tem hoje, mas tem amanhã, porque Deus irá prover. Sabe, eu tô sem emprego hoje, mas amanhã eu sei que Deus vai prover. Sabe, não tenho alimento hoje, não tenho roupa hoje, não tenho o que calçar hoje, mas amanhã eu sei que Deus vai prover. Eu posso estar doente hoje, mas eu sei que Deus vai me curar, porque Ele disse na palavra dele que Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Então isso significa que eu já estou curado, porque o Senhor se sacrificou pela minha vida. A gente tem que entender que não podemos viver de acordo com o mundo, sabe? A palavra do Senhor diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas que nós temos que nos transformar pela palavra de Deus. E quando a gente não se conforma com este mundo, a gente acredita que em Deus o amanhã será muito melhor. E agora, o quarto passo, não enxergar os obstáculos, mas enxergar a solução. Como assim? Bom, existem pessoas que têm problemas dificílimos, que a gente não pode nem imaginar o tamanho do problema, o tamanho da adversidade. Mas eu quero te dizer que você não pode enxergar este obstáculo. Porque o que você está vivendo é só um obstáculo. E quando você entende que isso é um obstáculo, você se concentra em Deus. Você concentra a sua fé, a sua confiança em Deus. E você consegue saltar esse obstáculo, você consegue vencer esse problema, você consegue vencer essa adversidade. Porque você não enxerga mais com os olhos carnais, você enxerga com os olhos espirituais. Então você não vai mais enxergar o obstáculo, mas você vai enxergar a solução, você vai enxergar a vitória, você vai enxergar a bênção, você vai enxergar a salvação dos seus entes queridos, você vai enxergar a cura sobre a vida dessa pessoa que está clamando, você vai enxergar o novo de Deus vindo sobre a sua vida, porque
não pertencemos a este mundo, somos peregrinos aqui, entende? E quando a gente entende isso, a gente consegue ser mais do que vitorioso. E o quinto passo, ouvir a Deus e não as circunstâncias. Por mais que as circunstâncias estejam batendo a nossa porta, Ei, cadê o seu Deus? Cadê aquela promessa? Cadê aquele milagre? O inimigo das nossas almas todos os dias faz isso. Bate, sabe? Para ver se entra na nossa mente, para ver se entra no nosso coração a dúvida. Ou será que vai acontecer? Será que Deus me esqueceu? Será que é para ser? Será que eu sou importante? Será que eu sou alguém? Será que Deus me ama? Claro que Ele te ama. Então, quando você decide ouvir a Ele e não as circunstâncias, não aquilo que o inimigo quer que você ouça, e você decide ouvir a Deus, você consegue enxergar o seu milagre. Você consegue até sentir Ele, quer abraçar, porque você tem certeza que Deus está providenciando o melhor para a sua vida. E o sexto e último passo, o seu chamado tem que falar mais alto que sua dificuldade. O chamado de Elias falou mais alto que a dificuldade dele, porque Elias estava sendo perseguido. Ele teve que se esconder, porque ele era um profeta, ele falava o que Deus mandava. E tinha pessoas que não gostavam dele, tinha pessoas que queriam que ele morresse. Mas ele não olhou para a dificuldade que estava afrontando ele deu atenção para o seu chamado. E o chamado dele era de profeta, e ele preferiu ouvir a Deus e abençoar a vida daquela viúva do que atentar para a sua dificuldade. Então eu quero te dizer nesta tarde, dê mais atenção para o seu chamado do que para a sua dificuldade, porque Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para ser profeta desta nação. Deus te chamou para ser luz em meio à escuridão. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Deus te chamou para brilhar em meio à escuridão. Deus te chamou para fazer a diferença. Então faça a diferença. Acredite no chamado que Deus tem para a sua vida. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Continue aqui conosco, assistindo os nossos vídeos. Se inscreva lá, comente o que você está achando dos vídeos aqui embaixo para mim, viu? Porque é muito importante. E não se esqueça, Deus é contigo sempre. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.